Gente, agora a gente vai entrar num debate e eu vou apresentar para vocês os participantes desse debate. Então, a ideia é que a gente tenha um bate-papo onde eles possam expor as ideias e a experiência, sobretudo, do que vem sendo feito em equidade racial dentro da filantropia e do investimento social privado. Então, é um prazer anunciar para vocês esses parceiros enormes do GIF que estão com a gente nessa. Eu vou começar apresentando para vocês o nosso moderador, que é o Márcio Black, Fundação TID Setúbal. Márcio vai estar com a gente conduzindo esse diálogo e que estará, que abriremos para perguntas para vocês no final desse bate-papo. Então, haverá um bate-papo onde o Márcio vai fazer algumas perguntas e traremos esse debate, e depois vocês poderão participar junto conosco, trazendo perguntas também pelo chat. Então, temos conosco hoje Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, o Átila Roque, diretor da Fundação Ford, Gilberto Costa, diretor do JP Morgan, Inês Laffer, presidente do Instituto Beth Jacob Laffer e presidente do GIF, e a Neca Setúbal, presidente da Fundação TID Setúbal. Então, é um prazer ter todos vocês conosco. Muito obrigada de terem participado, muito obrigada de terem aceitado esse convite, esse desafio para estarmos aqui trazendo um tema tão importante e falando sobre o mês da filantropia negra. Então, eu vejo que Márcio já está conosco, Giba também, Inês também, Neca. Estamos esperando a Adriana Barbosa e Átila, mas o pessoal aqui do Black Philanthropy Month está nos ajudando com a técnica para que eles possam entrar. Acho que eu vou passar a palavra, então, enquanto a gente começa a entrar, enquanto a gente consegue trazer o Átila e a Adriana aqui para o nosso debate, eu passo a palavra, então, para o Márcio. Márcio, de novo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ele fará umas palavras iniciais, enquanto a gente consegue trazer Adriana e Átila para a sala. Muito obrigada, Márcio, muito obrigada, Inês, Giba e Neca. Um bom painel a todos, um painel forte e poderoso a todos. Obrigada. Márcio, com você. Bom, primeiro gostaria de agradecer, é uma tremenda honra para mim estar aqui, né? Mas primeiro, assim, agradecer, né, ao GIF, e aí em particular, né, a Luísa, o Ricardo e a Camila, né, que foram super acolhedores comigo nesse processo. Parabenizar, né, a Selma e o Fundo Baobá pela iniciativa de trazer, né, conectar o Brasil aí com o Black Philanthropy Month e pela fala maravilhosa que ela acabou de fazer aí na palestra dela, que nos antecedeu aqui. Desde já, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente e que está dedicando esse tempinho para poder não me ouvir, porque não sei o que eu vou falar tanto aqui, mas eu ouvi a Neca, ouvi o Gilberto, a Inês, a Adriana e o Átila. E eu queria começar, antes de qualquer coisa, né, assim, primeiro, é uma honra mesmo estar aqui com todas essas pessoas, porque eu venho aprendendo com elas de maneiras diferentes, né, em aspectos diferentes e complementares, muito nos últimos anos. Ontem eu entrei, né, num evento que estava rolando e eu tive o prazer, né, de cair justamente na conferência da Jack Copland, que falou logo depois do Zé Marcelo, que é a criadora do Black Philanthropy Month. Foi bom, né, foi forte ouvir, na verdade, essa visão que ela tem e que o Black Philanthropy Month tem, do fato de que a igualdade de financiamento talvez seja a última fronteira dos movimentos de direitos civis, né, que garantiria a independência das comunidades negras, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Mas o que mais despertou curiosidade em mim, na verdade, e que mais me tocou na fala dela, é o fato de que ela conecta a filantropia negra, né? Ela desloca a filantropia negra para um lugar no qual ela fala, e um ponto no qual a Selma tocou muito bem também na fala dela, um pouco antes da gente aqui, de que filantropia negra não é só dinheiro, né? Ela falou muito bem, a Selma também ressaltou isso, de que é sobre entregar amor para as pessoas, entregar amor para pessoas negras no mundo que não nos ama, né? Quer dizer, ela trouxe também esse lugar como a cura para os corpos, mentes e comunidades negras. Assim, no sentido de que para que essa cura aconteça, a gente precisa então compartilhar amor. E aí, deslocando para um outro lugar, que acho que o amor que ela colocou ontem é a vida que a Selma ressaltou hoje, quando ela traz esse exemplo, por exemplo, de que as pessoas compartilhavam as cartas de alforria e esse tipo de coisa. Doavam, né, cartas de alforria, que garantiam a vida, né? Então, trazendo para esse lugar que também é compartilhar protagonismo. E a Selma tocou muito bem nesse ponto aqui.
Então, enfim, não é somente sobre dinheiro, não é somente sobre indivíduos. A Jack, ela joga num ponto em que ela fala que assim, é sobre ancestralidade e é sobre interseccionalidade. Uma vez que doar, assim, ela coloca a doação como um aspecto fundamental para a cultura negra no mundo afora, e ela tocou, inclusive, nesse ponto hoje na fala dela de abertura. Então, ela coloca também isso num lugar ancestral, né? E interseccional, porque é isso. A gente não pode marginalizar ninguém, né? Já existe um processo de marginalização que vem acontecendo e que não é o espírito aqui. E aí ela coloca, então esse seria o verdadeiro espírito, né? É o espírito da verdadeira comunidade. E a gente teve a honra, a gente conseguiu, não honra, porque não dá para colocar isso nesse lugar, mas durante a pandemia que a gente viveu, que a gente segue vivendo no Brasil, né? A gente percebeu a capacidade dos brasileiros de doarem, né? Por mais que entendamos que a filantropia é muito mais do que apenas doação, ela afeta, de certa maneira, a forma como as pessoas se organizam, né? De maneira mais ou menos autônoma. E por isso, assim, tem um estudo que a gente vai voltar nele aqui também, que é um estudo que a GV publicou em 2017, que se chama Classe Social e Alocação de Doações do Brasil, né, na qual foram ouvidos os moradores da Maré, do Complexo da Maré e da Zona Sul do Rio de Janeiro, que eles demonstram justamente o contraste de doações entre classes sociais no Brasil, né? E evidencia que pessoas com alto poder aquisitivo, individualmente, doam menos para causas básicas como combate à fome e moradia, enquanto os mais pobres preferem contribuir para essas causas que são mais urgentes e, como a Jack e a Selma colocaram muito bem, regem aí a vida. Antes de qualquer coisa, vem o direito à vida, o direito à existência e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem, né, assim como a gente tem essas contribuições maravilhosas, tanto intelectuais quanto práticas, de mulheres como a Luana Genot, do IDBR, da Cida Bento, que está aí há tanto tempo, né? Da Selma, que eu vou ficar me referindo a ela muito aqui, que antecedeu brilhantemente a gente teve também experiências coletivas muito fortes, né? Como, por exemplo, toda a mobilização da Frente Nacional Antirracista, somada ali com a CUFA e Gerando Falcões, e também a Coalizão Negra por Direitos, né? Que chegaram a captar aí centenas de milhões de reais. Então, essa é o que eu queria trazer de abertura, e já, de certa maneira, a gente encaminhar para as perguntas. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta. A gente está aqui, né, desfalcado, está faltando ainda a Adriana e o Átila, mas a gente começa então com a Neca, Giba e Inês, e depois a gente segue. A primeira pergunta é uma pergunta para todos, que depois eu endereço quando as outras duas pessoas entrarem, mas queria começar com você, Neca, e agradecer. Assim, acho que a Neca, a gente está sempre muito junto, e quando eu falo de aprendizado nos últimos anos, não é brincadeira, assim, porque para mim, pessoalmente, tem sido 3 anos muito intensos perto da NECA de aprendizado. Então, o lugar que eu queria trazer aqui, né, a gente vem falando, assim, a gente percebe, a gente sabe que existe, né, assim, uma concentração de poder filantrópico muito grande hoje em poucos perfis, né? Então, eu queria saber assim, quais são os efeitos, da sua perspectiva, né? Quais são os efeitos da concentração, então, do poder filantrópico em poucos doadores? Então, a gente está falando de poucas famílias, poucos grupos, poucas organizações, que também tem aí um perfil que geralmente é muito homogêneo, né? Pessoas brancas, classe média e tudo mais. No ecossistema de doações. E também, a partir disso, né, derivar qual seria, assim, aqui está falando dos efeitos da concentração, quais seriam esses efeitos, e quais seriam as vantagens, então, da gente diversificar os perfis dos doadores. Mas não só de doadores, como a gente vem falando, né, doação, filantropia não é só dinheiro, qual seria, então, aí as vantagens de diversificar o perfil dos doadores, ampliar, né, esse ecossistema, e também de práticas e plataformas, né, que levem aí para uma agenda de equidade racial. Começa comigo, Black? Isso, por favor. Bom, desculpa, né, que você tem uma experiência quase que global, né? Você tem a sua atuação individual, você tem a sua atuação como fundação, que a gente está perto ali. Quer dizer, você tem uma visão em relação a tudo isso. Mas essa pergunta vale também para o Gilberto e vale também para a Inês. Já a gente vai encaminhar na sequência. Vou começando, então. Bom,
primeiro agradecer aqui toda a organização do Black Philanthropy, eu acho que é super importante, e a gente aqui no Brasil está nos conectando, né, com essa agenda internacional, porque eu acho que sempre a agenda internacional, sempre que nos conectamos com uma agenda internacional, a gente também vai criando muito mais força, né, internamente e também nesse apoio enquanto uma coisa da sociedade contemporânea. Então, também super obrigada, Black, da sua coordenação aqui, das suas colocações iniciais, que eu vou querer também reagir a elas. Muito bom estar aqui com Átila, Giba, Inês, gente sempre, acho que muito, muito alinhados nessa agenda, e a Adriana, que deve estar chegando daqui a pouco, né? Bom, então, a sua questão, Márcio, eu acho que ela é fundamental, né? A gente está num momento no Brasil em que a gente, no mundo também, claro que tem o marco do evento George Floyd, que realmente acho que fez uma virada de chave no Brasil, né? Então, parece que em 1 ano e meio, não sei, a gente passa, né, de um país que falava de democracia racial para um país, uma sociedade que começa, né, claro que é um começo, a olhar para o racismo, no primeiro lugar, eu acho que isso é super importante, e se reconhecer racista, né? E aí, como você falou, Márcio, tem toda uma história antes, né? Tem toda uma história do movimento negro, tem toda uma história de organizações muito fortes, como a Coalizão dos Direitos, né? Pela igualdade negra, e que colocou muito claramente que com racismo não temos democracia, né? Então, para a gente alcançar a democracia, a gente tem que superar esse racismo e começar a enxergá-lo, e com ações concretas para superá-lo, assim como você citou, Gerando Falcões, CUFA, enfim, acho que são vários movimentos diferentes, muitas vezes em campos ideológicos que não são exatamente os mesmos, mas que dialogam nessa mesma agenda, e isso eu acho muito importante, né, que a gente consiga ampliar essa agenda, olhando os diferentes também, mas que podem não ser exatamente iguais, mas que tem nessa agenda um ponto em comum, e a gente possa estar ampliando cada vez mais essa agenda. Que bom, a Adriana chegou aqui, muito bom estar aqui com a gente. Desculpa, eu estava ouvindo, só minha câmera aqui não estava funcionando, mas eu estou aqui desde o começo ouvindo vocês, desculpa. Então tá bom. E, bom, então, acho que assim, eu tenho falado também que todos os dias eu me surpreendo, né, como que a gente, enquanto sociedade, não enxergava essa agenda da equidade negra como central, né? E eu falo também para mim, pessoalmente, embora há alguns anos a gente, enquanto Fundação TID, toda atuação tem, há muitos anos já colocado esse tema no centro das nossas iniciativas, mas eu fico pensando antes, entendeu? Então, assim, embora eu que tive tantos anos na área de educação, indo pelo Brasil e pensando na qualidade da educação como direito para todos e todos, essa pauta, há 10 anos atrás, não estava no meu horizonte de uma forma tão prioritária. Então, eu me surpreendo com a sociedade, como que a gente, enquanto sociedade, academia, organizações, investimento social privado, deixou essa agenda tão distante, né? Como a gente tem infelizmente, essa capacidade de não conseguir enxergar, mas um momento histórico chegou também, então acho que isso a gente tem que celebrar, né, que agora essa pauta está no centro das agendas. E falando do investimento social privado, aqui para também não ocupar muito mais tempo, eu acho que o GIF tem feito um trabalho muito forte nessa direção, então não posso deixar de mencionar o GIF, a Inês está aqui continuando isso, mas todas as ações da Rede de Equidade Social, que é uma rede que está super com muita ação, muito mobilizada, e trazendo isso de uma forma muito assertiva, né, para o investimento social privado.
E também a gente fez a publicação do investimento social privado pela equidade negra. Então, tudo isso, Márcio, eu acho que é um começo, né? A gente tem uma trilha enorme para ser percorrida, e o investimento social privado também tem uma trilha enorme para ser percorrida nos seus dias a dias, olhando internamente para as suas equipes, para os seus colaboradores, e como fazer com que essa pauta tenha prioridade nas iniciativas, né? E de uma forma transversal e de uma forma com foco nisso também. Então, quando você fala da desconcentração, acho que a desconcentração é fundamental. A gente tem feito um esforço enorme, né, na Fundação TID, mas eu acho que outras fundações, quem está aqui junto isso, de adquirir maior capilaridade, né? Então, essa desconcentração, ela é fundamental para a sociedade brasileira. A gente tem grandes empresas, grandes fundações, tudo bem, tem um papel, são importantes, mas a gente não pode ter uma sociedade civil que se reduz a 6, 8, 10 fundações, grandes fundações, que acabam dominando, né, as ações, as iniciativas, o advocacy. Então, quando você faz a pergunta da desconcentração, eu acho que ela é fundamental, é a democratização em todos os níveis, né? Democratização para que essa agenda ela consiga adquirir uma maior capilaridade na sociedade civil. Então, para isso, é fundamental que o investimento social privado olhe para as pequenas e médias organizações e para que possa apoiá-las, para que elas vão conseguindo ter maior força, uma robustez maior para disputar essa visão de mundo, para disputar as iniciativas e para que a gente consiga cada vez mais uma capilaridade num país tão enorme como é o nosso, e que tem diferenças regionais tão grandes, né, para além de toda a nossa diversidade. Então, eu vou ficando por aqui nesse primeiro momento, e muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa com todos vocês, mas acho que só termino de que a desconcentração e o foco na agenda da equidade racial, ela tem que ter uma intencionalidade, não pode fazer parte de vários outros princípios e tudo, e que a gente também leva em conta isso. Acho que neste momento, e como o caminho é muito longo e muito árduo, e a gente pode rapidamente voltar para trás, o que eu diria aqui para finalizar é a importância que o investimento social privado, sim, tenha essa capilaridade, possa apoiar organizações menores, empoderando-as, e que a gente tenha a intencionalidade na pauta da questão da equidade racial. Perfeito, obrigado, Neca. Bom, queria dar boas-vindas, Átila e Adriana. Eu cometi um erro ali, né, de moderador básico, do nervosismo, porque para mim estar aqui é isso, né? Sou fã de todo mundo que está aqui, então tem essa. Para a gente manter as respostas entre 3 e 5 minutos, que a gente quer ouvir muito vocês, ainda tem muita coisa para ouvir. Então a gente fica no tempo de resposta entre 3 e 5 minutos, entendendo que para mim é muito difícil, como fã, cortar vocês. Então eu vou precisar da ajuda aí. Bom, eu vou refazer a pergunta, porque o Átila e a Adriana não estavam aqui, mas aí a gente segue antes com o Gilberto e a Inês, tudo bem? Átila e Adriana, bem-vindos. Para mim é uma honra tremenda estar com vocês aqui. Eu fiz uma introdução ali e fiz a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, que foi essa que a Neca acabou de responder, ela trata justamente da questão de entender, primeiro, quais são os efeitos que vocês identificam dos lugares onde vocês atuam, da concentração do poder filantrópico em poucos doadores, e são, assim, poucos doadores com um perfil geralmente homogêneo, né? Masculino, classe média, esse tipo de coisa, no ecossistema de doações. E aí, em contrapartida, quais seriam as vantagens? De diversificar tanto o perfil dos doadores, né? O perfil desse grupo de doadores, quanto também de práticas e plataformas em direção aí de uma agenda de equidade, uma vez que assim, a gente vem percebendo que uma das perspectivas do Black Philanthropy Month é de que filantropia não é só doar dinheiro, né? É também investir em outras plataformas, em outras modalidades e outras práticas de doação. Então, fiquem aí. Essa é a pergunta.
E aí eu queria passar agora para o Gilberto. Muito obrigado mesmo, Gilberto, por estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, é uma honra e um prazer estar aqui nesse evento hoje. Eu acho que é um evento super importante e o tema não podia chegar numa hora mais adequada. E aí vou usar um pouco das palavras da Né, assim, a nossa sociedade está passando por um movimento, por uma inflexão. Quer seja por conta da pandemia, quer seja pelos episódios desastrosos com relação à questão racial que aconteceram fora do Brasil ou até mesmo dentro do Brasil. Nós reconhecemos que tem um problema. Isso já é um passo gigante, né? Que é reconhecer que o problema existe, né? Agora, o tema democracia racial meio que começou a ficar para trás. Aos poucos, bem de leve, mas começou a ficar para trás. Isso trouxe um desafio, que é o desafio de começar a mudar um pouco de como é que o brasileiro, como é que a nossa sociedade enxerga o tema filantropia. Né? Durante muito tempo, foi muito delegado para os braços de institutos, fundações privadas, fundações familiares, o trabalho de lutar pela questão da diversidade racial no mercado brasileiro. Né? Então, eventualmente, os programas eram feitos sem ter necessariamente um corte racial, o que gerava um desafio gigante. Então, o fato de agora essa discussão estar vindo mais para a pauta e o fato dessa discussão agora estar acontecendo num ambiente em que você vê mais representantes da comunidade negra, mais organizações do movimento negro participando, é ótimo. Porque essas organizações conseguem ter uma visão e uma capilaridade muito mais próxima da comunidade negra. Né? Então, você citou aí iniciativas maravilhosas, como a da CUFA, da Coalizão Negra, você citou vários players importantes que vêm lutando por essa pauta racial ao longo dos anos, CERT, com a minha querida professora Cida Bento, entidades não negras, enfim. Então, acho que esse momento de desconcentração vai nos ajudar a dar um salto, porque aí você consegue ter uma visão muito mais profunda e muito mais próxima do que essas comunidades, do que essas pessoas precisam. Eu tenho falado muito isso, acabei de sair de uma conversa, né, com o time da Parceiros da Educação, que resolver a questão da desigualdade racial no nosso país passa pela educação pública. Passa necessariamente pela educação pública, quer seja trazendo para as escolas uma educação antirracista, quer seja trabalhando na formação desses jovens, enfim, é um pacote. Então, eu olho que a gente está num movimento positivo. Eu acho que ainda vai ter um tempo ainda em que a gente vai precisar trabalhar como sociedade civil e como instituições. Eu diria que o reforço dessas entidades do movimento negro que trabalham com a questão do investimento social privado, para dar a ela mais oportunidade, mais robustez, para deixar elas mais preparadas para receber recursos. E aos poucos, no futuro, o recurso vai se desconcentrando e vai começando a fluir naturalmente por essas entidades. O que para mim é uma tendência que não tem volta, uma tendência muito positiva. E aí, por último, para poder trazer espaço para que todos nós possamos trocar hoje, eu acho que tem um outro fator aqui agora, que é um fator que é fundamental na nossa conversa sobre investimento social privado, é a mudança na cabeça dos investidores, é a mudança na cabeça dos acionistas, é as empresas, investidores e acionistas trazerem também para si a responsabilidade de apoio ao investimento social privado. E aí, em algum momento, nós vamos chegar no ponto em que a Selma falou na fala dela minutos atrás, que não é só dinheiro, mas agora, nesse instante, a gente precisa muito de recursos, porque mudar a questão racial no nosso país passa necessariamente por investimento. E aí, essa parceria entre os pilares institucional, sociedade civil e institutos e fundações vai ser fundamental. Vou dar uma parada aqui para dar mais espaço aí, Márcio. Perfeito. Muito obrigado, Gilberto. Inês, você quer? Bom, vou lá. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui também, um prazer estar nessa mesa com todos vocês e a gente ter também essa primeira vez desse evento aqui no Brasil. Acho que isso é super importante. Acho que a gente está falando realmente de um momento histórico que chegou, né? Acho que uma agenda que vem como um consenso de que não dá mais para a gente ser um país tão desigual em relação à raça, e acho que a importância também, né, do investimento social e das lideranças das empresas, e etc., de
colocar a mão na massa para reverter e para mudar essa agenda, essa dívida histórica que acho que a gente tem como país. Eu acho que, assim, vou olhar aqui um pouco para a pergunta do Black, para falar especificamente sobre a questão da diversidade no investimento social, porque eu acho que as pessoas entendem a realidade e leem os problemas a partir do lugar da sua formação, de quem são, com quem convivem, o que escutam. Então, eu acho que o fato da gente ter muita homogeneidade nas lideranças dos institutos e fundações, que acho que tem uma tentativa ou tem um esforço de mudar isso, eu acho que isso faz com que a gente leia os problemas a partir de um mesmo viés e pense as soluções a partir de um mesmo lugar. E acho que isso, para resolver problemas complexos, eu acho que a gente não tem uma solução e um jeito de ver as coisas. E acho que o desafio do investimento social, especialmente em relação ao tema da equidade racial, é pensar soluções a partir da ponta, a partir de quem vive a discriminação e não a partir do lugar da branquitude. Então, acho que acho que a vantagem de pensar uma diversidade maior em quem toma decisões no investimento social é também pensar uma diversidade maior de busca de soluções, de entendimento dos problemas e desafios que a gente enfrenta. E acho que isso só tende a fazer a gente crescer como sociedade e pensar alternativas, mais alternativas para um problema tão complexo e acho que difícil de resolver e de longo prazo. Acho que isso é uma das coisas que eu destacaria nesse sentido, assim. E acho que, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de ter diversidade de soluções, então acho que a gente tem também essa importância de olhar consensualmente para a agenda da equidade racial como um desafio que a gente não pode mais deixar de enfrentar a partir de... A gente já devia ter começado antes, né? Mas que bom que o tema ganhou força, ganhou agenda, e acho que ele tem que estar espalhado nas mais diversas ações que nós, investidores sociais, fazemos. Enfim, acho que é isso. Vou deixar os outros também falarem. Obrigada. A gente agradece, né? Aliás, queria parabenizar, né, pela chegada aí no Conselho do GIF, como presidente, no Conselho, mas assumindo agora a presidência do Conselho, tem aí um desafio grande pela frente, né? Então, parabéns. Obrigada. Tem. Substituir a NECA também é sempre um desafio, e acho que essa posição também é desafiadora. Obrigada. Imagina. Adriana? Da hora de te ver aqui, mana. Eu também, Márcia, estou adorando essa conversa aqui, né, sobre filantropia, sobre doações, e eu só queria reforçar aqui o que já foi falado, né, a própria Inês acabou de falar, que o efeito da concentração de recursos em poucos players, ele não vai cobrir o processo da desigualdade no Brasil, que ela é estruturante e foi construída durante muitos anos. Então, quando concentra o recurso, não cobre todas as possibilidades do que né, tudo que gera a partir da desigualdade. E, além de ser estruturante, tem impacto sistêmico, né? Eu sou a louca dos sistemas, do sistêmico. E quando você consegue, de alguma forma, poder, né, disseminar esses recursos, né, em diferentes atores, você tem essa possibilidade de fazer o impacto também de forma sistêmica. E aí cobrir causas que, quando você concentra, você não enxerga, tem uma miopia, né? Você não consegue lidar com as intersecções, né? Quando a gente fala da questão do feminismo, e aí um olhar específico para o feminismo negro, a intersecção entre raça, gênero, a desigualdade trouxe muitas complexidades e de forma estruturante. E quando a concentração ela ocorre, ela não vai dar conta, né? O que a Inês traz. Você também precisa trazer o processo de solução a partir da base, a partir das pessoas que vivenciam todos esses problemas. Então, eu gostaria de destacar isso, que o processo de doação, de filantropia, de investimento social privado, de ESG, de alguma forma precisa
ter uma amplitude em relação ao que de fato são os problemas reais do Brasil, e a gente tem vivido muitos problemas, e quero reforçar que a pandemia, ela cada vez mais, ela coloca, né, ela coloca na nossa cara todas essas desigualdades. Então, eu acho que o Brasil tem caminhado, né, apesar de ter muitos problemas, mas hoje é uma pauta, né, a NECA até traz isso, né, como é que a gente não via isso antes? Hoje a gente fala isso, né, é como se fosse conversa de boteco. Quando eu pego o metrô, se eu estou bebendo uma cerveja, estão falando sobre isso, é que, né, a conversa está na pauta, está na mesa. Mas além da conversa estar na mesa, como é que a gente vai de fato para a ação, né, ação com intenção, né, como é que a gente faz o processo de transformação em relação à desigualdade? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem ouvido muito, né, de resolver as questões de equidade racial, mas onde estão os indicadores de fato de resolução do problema, né? Quais são as transformações reais que vêm ocorrendo nos últimos 20, 30 anos? E para além das conversas, dos fóruns, como é que a gente vai de fato por uma ação e essa ação tem impacto sistêmico para daqui a 20, 30 anos? Perfeito, Adriana. Bom, agora o Átila, acho que é a primeira vez que a gente participa junto, né, Átila, de alguma coisa assim. Demais mesmo estar com você. Em várias salas, mas num painel acho que é a primeira. A gente já teve muito em reunião essas coisas, mas nunca assim no painel. Aí você, né, que eu assisti a sua live lá com a Lia Schwartz, ela falou assim, o Átila é um grande intérprete do Brasil. Tem que ficar atento porque ele fala. Então agora a gente quer te ouvir. Não, palavras da Lilia Schwartz, não sou eu, só tô o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi o Galo cantar, né? Então eu tô aqui trazendo para você. Vamos lá. Primeiro, agradecer e falar da minha felicidade de ver o Black Philanthropy Month chegar no Brasil e cumprimentar o GIF e o Baobá e todos que estão envolvidos nesse evento. Muito incrível. E estar nesse painel, para mim, é uma felicidade, né? Com várias pessoas que, assim, todos vocês, na verdade, todas vocês que eu admiro profundamente. Giba, Márcio, Inês, Adriana, NECA, enfim. É uma enorme responsabilidade. Eu vou tentar se respeitar os 3 minutos, Márcio, para a gente conseguir conversar, e aí eu peço talvez desculpas, porque quando a gente quer ser sintético, a gente pode ser um pouco simplificador, soar de forma simplificada, mas eu quero passar umas mensagens aqui que eu acho que são importantes nesse começo de conversa. Primeiro, pegar a ideia de que a democracia racial ficou para trás. É fato, é verdade. A democracia racial ficou para trás já faz algum tempo, pelo menos entre as pessoas que estão minimamente atentas ao que está acontecendo no Brasil. Mas o racismo está mais vivo do que nunca, né? Acho que a gente não deve esquecer isso, né? Se a democracia ficou para trás, o racismo está mais vivo do que nunca. E a mesma coisa o mesmo evento que nos alegra, que é a emergência da discussão nos últimos 2 anos por conta de tantas essas coisas, nos entristece profundamente. Revela o quanto o racismo brasileiro é capaz de criar uma situação de insulamento, onde as pessoas brancas e de recursos e de elites conseguem viver um mundo paralelo, né? E não se dá conta do que está acontecendo no país. Afinal de contas, a violência contra negros no Brasil é secular, né? E a denúncia que o movimento negro e vários setores da sociedade fazem dessa violência, né, do genocídio da juventude negra, da violência contra populações tradicionais, indígenas, etc., é absolutamente histórico. Vamos lembrar que já vão fazer quantos anos da Conferência de Durban, na África do Sul, que colocou a agenda do racismo no centro, deveria ter colocado no centro da discussão. Então, me lembra muito um filme que o Enfield, nosso querido cartunista Enfield, fez lá na década de 80 ainda, né? Onde ele dizia, deu no New York Times, né? Se dá no New York Times, aí chama a atenção do Brasil. Então, isso, para nós, acho que coloca já um enorme questionamento, né? Como que a gente continua a reproduzir esse insulamento, esse silenciamento, né? Eu acho que isso tem a ver com uma longa trajetória de desumanização, né? Desumanização do corpo negro, da humanidade negra, né? Nós somos capazes de andar na rua e não ver, né? Ignorar e aí se surpreender quando, de repente, dá no New York Times. Esse é o primeiro ponto. Então, o racismo está mais vivo do que nunca. Falando isso para nós, para o campo da filantropia privada, eu acho que é mais importante do que nunca chamar atenção para o lugar de privilégio
que nós estamos. E veja, eu estou falando aqui dessa filantropia mainstream, dessa que está no lugar de poder, que mobiliza grandes recursos, etc. Não estou falando do doador, porque acho que essa é uma outra discussão, né? A doação no Brasil ela tem um perfil muito mais amplo, né? Mas eu estou falando da filantropia institucional, estou falando dos nossos institutos, desse universo que ainda no Brasil é, infelizmente, muito pequeno para o tamanho da riqueza, né, que existe do país. Essa filantropia é uma filantropia altamente privilegiada e altamente marcada por essa cultura profundamente segregadora, né, que invisibiliza e desumaniza o corpo negro. Na verdade, assim, de novo, sendo blunt, né, sendo talvez um pouco simplista, é uma filantropia de brancos para brancos, né? Essa é a verdade. Então, não deve surpreender a gente que ela esteja altamente concentrada e que ela não chegue aonde deve chegar. Então, a gente tem que partir dessa compreensão. Ela é um entendimento duro, ela é uma compreensão que dói, que nos causa um enorme desconforto, mas nós, como atores importantes nesse campo, precisamos ter a coragem de reconhecer isso para conseguir dar um passo à frente de verdade, aproveitar a oportunidade que a gente está tendo para dar um passo à frente. E aí, esse passo à frente, para mim, passa por duas coisas, né, fundamentais no campo da filantropia. Primeiro, diversificar o próprio campo da filantropia. Nós precisamos ser muito proativos, né, e eu vejo várias fundações importantes, inclusive a TIDES Setúbal, fazendo isso de uma maneira muito corajosa, né, dando um exemplo para o setor. Então, Neca, a gente já se conhece há um grande tempo, assim, eu tenho profunda admiração pela sua coragem, pela sua disposição de colocar a cara na janela, né, para falar, para errar, para testar caminhos, para reconhecer os limites. Então, isso é muito importante. Então, a filantropia tem que ser rápida. Nós estamos num momento de grande urgência. Tem que trazer para dentro do seu lugar, dos lugares de liderança, para as suas equipes, pessoas negras, profissionais negros, né? Tem que trazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é também ter a coragem de colocar dinheiro para fortalecer a voz e o protagonismo negro, né? E a pandemia está mostrando o quanto isso é fundamental para que a gente alcance resultados e chegue na ponta, né? A pandemia mostrou que as iniciativas mais eficazes foram aquelas lideradas pelas organizações que estão nos territórios de periferia, nas favelas, que são majoritariamente negros, liderados por essas organizações. Então, essa é uma decisão que está ao nosso alcance hoje. Está ao alcance de todas as pessoas que hoje estão em posição de poder no campo da filantropia para acelerar um processo de inclusão que vai ter impacto a médio e longo prazo. Então, diversificar o campo, né, trazendo profissionais negros e colocando-os em posições de liderança, né, e fazer com que os recursos, sobre os quais nós temos controle, cheguem em organizações negras, em lideranças negras, é muito importante. Numa outra rodada, a gente pode falar sobre a questão da doação, que é muito mais ampla, e a gente sabe que nesse campo ainda vale o nós por nós. Quem doa mais são os pobres, né? Quem dá mais dinheiro, proporcionalmente, quem contribui mais para iniciativas que requerem doação voluntária são os pobres, e não passa necessariamente pela filantropia institucionalizada, né? Passa por outros caminhos, família, igrejas, centros religiosos, etc. Obrigado. Nossa, Átila, assim, eu não poderia agradecer mais, assim. Você levantou a bola para mim, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar agora na próxima pergunta, né? Eu acho que são dois pontos nos quais você tocou, né? Uma questão relativa à elite e o outro ponto em relação a esse perfil do doador individual no Brasil e tudo mais. A gente tem uma série, eu citei na minha fala de introdução um estudo da GD, mas existem vários estudos que mostram já isso, né? Que as pessoas de classes mais baixas, elas tendem a doar mais, né? E a gente pode olhar, durante a pandemia, para além desses exemplos, né, como Coalizão Negra, a Frente Nacional Antirracista e todas as mobilizações institucionais em torno de reduzir os efeitos da Covid, a gente pode pegar também, a gente tem muitos exemplos comunitários, né? Das pessoas se ajudando em comunidades e tudo mais, de uma perspectiva comunitária e individual.
E isso veio muito marcado também, tanto na fala da Jack, quanto na fala da Selma. Dito isso, então, assim, uma vez que a gente entende que as classes mais baixas, elas têm, as populações dos territórios, elas têm mais esse perfil de se ajudar, porque para elas a doação não é só a doação, né? Não é só doar dinheiro, quer dizer, como que a gente se ajuda, como que a gente garante que todo mundo saia junto, né, de grandes questões que tocam as comunidades. Vamos deslocar isso para a perspectiva individual quando a gente olha para as nossas elites, né? E aqui, assim, no Brasil a gente tende a distorcer um pouco, né, o sentido de elite e tratar a elite como se fosse tem uma perspectiva meio caricata, né, meio em relação às elites. Mas vamos tratar as elites como as lideranças, né, como aquelas pessoas que têm uma visão de país, têm uma visão, né, de futuro e tudo mais. Eu queria entender, assim, com vocês agora, também dos lugares onde vocês falam, e essa pergunta vai para todo mundo, em vista desse contrato social que a gente tem no Brasil, né, qual seria, então, o papel das elites nesse cenário, né? O que a gente poderia esperar delas? E aí, eu queria começar pela Inês, porque, Inês, você tem, né, o Confluentes, que se você é idealizadora do Confluentes, que é um movimento que já tende a ir nesse sentido, né, de olhar para as pessoas mais individualmente. Obrigada, Black. Estava aqui pensando duas coisas, assim. Uma que eu acho que quando a gente está falando de filantropia estruturada, mainstream, essa que o Átila falou, eu acho que, não quero parecer muito old school, mas a gente está falando de concentração de riqueza, né? A filantropia tem a ver com isso, ela existe nesse espaço onde você tem concentração e as pessoas falam, bom, vou give back, vou dar de volta, vou fazer meu papel como elite financeira e pensar o desenvolvimento coletivo. E eu acho que tem uma outra coisa no espaço da filantropia, que é a história do pertencimento, da generosidade, de apoiar as redes. Eu acho que a gente lida com essas duas coisas quando a gente fala de filantropia estruturada e de doação. E talvez por isso, assim, a lógica do pertencimento, da generosidade com as suas redes faça com que, proporcionalmente, quem tem menos doa mais, né? Mas, enfim, acho que é uma discussão, um assunto para se pensar. Mas acho que passou da hora, né, da elite financeira, econômica, de olhar para si como parte da mudança, como protagonista também na destinação de recursos, porque eu acho que a filantropia, assim, acho que é importante a gente pensar que doar recursos financeiros é importante, transferir o dinheiro e a tomada de decisão sobre o uso do dinheiro para a ponta, eu acho que isso faz muita diferença, né? É que eu acho que a gente vive no Brasil uma situação curiosa, porque muita gente que faz parte da elite econômica se identifica como classe média, fala, não, eu sou classe média, então eu ponho a responsabilidade nas costas de quem seria mais elite do que eu para doar. Eu acho que assim, o Confluentes, que é essa iniciativa, que é um veículo de fazer filantropia em causas estratégicas para pessoas que têm recursos, mas que não estão no topo, né, da elite financeira, acho que tem a ver com isso. Eu olhar e falar, bom, do lugar onde cada um está, num país tão desigual, dá para fazer muita coisa, e dá para fazer coisas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que chamar as elites para pôr a mão no bolso e repensar o seu lugar na sociedade, o seu protagonismo em reduzir as desigualdades, também dar opções diferentes para as pessoas, de dizer, bom, se você se interessa por isso, vai nesse caminho, se você se interessa por aquilo, vai por aquele caminho. Eu acho que é importante também ter um leque de engajamento e de opções com os quais as pessoas se identificam e que convoca um pouco esse sentimento de pertencimento, de rede, de falar, bom, estou fazendo alguma coisa por uma comunidade, por uma causa na qual eu acredito. Eu vou parar por aqui, porque eu poderia falar várias outras coisas, mas temos essa mesa incrível, então vou monopolizar o espaço. Mas obrigada. Adriana, entra, né?
Bom, assim, eu não gosto muito, porque ficou batido dessa palavra empatia, né? Mas eu sinto falta até a redundância da empatia mais humanizada, né? Os filântropos, talvez, de alguma forma, poder olhar o que está acontecendo, de fato, de viver essa desigualdade, de estar junto, de estar perto e poder fazer o entendimento e, de alguma forma, aportar recursos. Eu vejo um distanciamento muito grande, assim. Esses dias eu estava num debate com um rapaz que, enfim, classe média alta, tal, e ele recebe investimento, e ele ficou questionando por que as organizações não negras não poderiam receber recurso. E eu falei, cara, mas num Brasil desigual, né? Por que as organizações negras elas não recebem recurso? Esse é o questionamento que precisa ser feito. E aí eu percebi na conversa com ele que dificilmente, de fato, quem não vivencia dos problemas está empático com tudo que está acontecendo, consegue experienciar essa desigualdade, como a gente vive essa desigualdade. Então, acho que a primeira coisa que eu falaria é essa redundância aí da empatia humanizada e, de alguma forma, atravessar a ponte e entender o que é desigualdade, né? A segunda questão, eu acho que é traçar uma estratégia de desconcentração do aporte que vem sendo feito, conhecer outras realidades e poder aportar recurso, ampliar o seu leque de investimento. E não só aportar recurso, mas se envolver, né? Como é que, além de eu aportar recurso, como é que eu me envolvo de fato com essa causa? A gente não está falando só do dinheiro, mas de conhecimento, de network. Uma das coisas que para quem eu estou do lado social, né, de organização social, sou uma organização social, e uma das coisas que eu vejo no processo de captação de recurso é você ter acesso aos contatos, né? A concentração vem também desse lugar da rede de network. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um professor da FGV que ele falou sobre a questão de acesso a recurso, que parte de que a comunidade negra não consegue acessar recurso está na sua rede de network. Muitas pessoas estudaram nas mesmas escolas, nos mesmos colégios, frequentaram os mesmos lugares e criou uma base ali de relacionamento, de indicação de pessoas que têm similaridade com aquilo que elas vivem. E a comunidade negra, né, que ficou durante muito tempo apartado do processo de educação, que não está nos colégios particulares, que não está nos grandes centros das lideranças, tipo, não compactua com essa rede de network onde tem, de fato, dinheiro. Então, uma pessoa uma organização, um filântropo, um mecenas que faz filantropia, tem condição sim de abrir portas, de falar, tu tá precisando, talvez eu não tenha nesse momento, mas eu sei quem tem, eu vou poder te indicar. Então a rede de network, ela também é fundamental e é uma forma também de poder aportar recursos e o engajamento, o envolvimento. Eu genuinamente, com intenção, eu quero entender o que é essa desigualdade e quero de alguma forma poder apoiar e me engajar, não só aportando recursos, entendeu? Então eu queria destacar rede de network, o engajamento com intenção e essa empatia humanizada e verdadeira. Neca? Bom, primeiro, desculpa aí que eu não sabia que era 3 a 5 minutos, eu nem sei quanto, mas devo ter passado no começo. Não, imagina, ela está super dentro aqui, eu que não avisei antes. Bom, imagina. Mas vamos lá, obrigada, Black, mas assim, vou reagir aqui. Primeiro, eu acho que quando você fala das elites, e o Átila já tinha mencionado também, né? A primeira coisa que me veio, eu fui aluna do professor Francisco Vefort, que morreu essa semana, então dei uma lida em todos os artigos que saiu, eu sempre admirei muito ele, e ele faz entre várias outras coisas, ele fez um livro sobre o pensamento brasileiro, político brasileiro ao longo do tempo, né? E ele fala muito que o Brasil é marcado por uma sociedade sem povo, né? E eu acho que isso foi marcado sempre, e as elites sempre quase que olharam e não tinham como que Estado, mas que povo, porque não olhava para esse povo, né? Eu acho que não enxergava, e é disso que estamos falando, e que começa, eu acho, de uma forma mais contundente, óbvio, não vou entrar aqui nesse detalhe de
histórico que tem muitas matizes, idas e voltas, mas com uma forma mais contundente na Constituição de 88, né? Então, acho que estamos aqui hoje também porque tivemos essa Constituição de 88 que realmente mudou, realmente aí começamos a ter uma sociedade com o povo, com todos os problemas que a gente sabe, longe de estar num ponto mais equitativo, né? Mas, e obviamente, essa Constituição também gera reação, e essas reações contundentes contra, nós estamos assistindo hoje. Muitas pessoas que eu ouço falar, não é nem que eu ouvi dizer, que fala a Constituição de 88 não deu certo, por isso que a gente está aqui, está tudo errado e tal. Então, é isso que o Átila fala, né? Então, tem uma reação a isso, e claro que a gente sabe que quanto mais a gente avança uma agenda, a contra-reação vem muito mais forte, é o que a gente está assistindo hoje, né? Então, isso, para mim, vai estar dado. Nós aqui, todos os demais aliados, e isso a gente vai ter que passar a vida lutando por essa visão de mundo e por esse espaço, né? Agora, aqui o Giba, a Adriana, estão super envolvidos no índice de equidade racial para as empresas. Então, acho que a gente está caminhando. Isso eu acho que é o primeiro ponto que eu queria colocar. Longe de dizer que está resolvido, mas assim, a elite, porque esse grupo tinha pessoas de grandes empresas e que discutiram isso, que eu acho que começaram a enxergar e se propuseram a estar apoiando a criação desse índice de equidade racial. Vamos ver como é que vai acontecer a adesão das empresas para isso, mas eu acho um marco muito importante, muito, muito importante. E a adesão das empresas agora, eu acho que é todo um trabalho, o Giba deve estar, sabe muito mais do que eu disso, para as empresas aderirem a esse. E aí a gente poder enxergar o que a Adriana falou, né? Enxergar de verdade como é que estamos. Bom, para não entrar muito mais, né? Eu acho que um ponto que eu queria colocar da filantropia é a questão de que nós temos uma filantropia muito ligada às empresas, e isso traz um olhar que é um olhar de gestão empresarial, que tem suas coisas boas, mas que também busca muito indicadores que você possa controlar, e você perde a questão da equidade, tanto social, racial, gênero, em nome de um controle empresarial, não é empresarial, mas de um controle de indicadores que possam trazer números que eu possa apresentar no conselho, nos relatórios e tudo isso. Então, eu acho que a pandemia mostrou que isso não pode funcionar só desse jeito, né? Então, eu espero que não volte a funcionar desse jeito. A pandemia mostrou que a importância de ter mais flexibilidade, a importância de se chegar na ponta, porque quando você controla muito com a sua equipe, com só aquilo, você não chega na ponta de verdade, né? Então, acho que a importância de flexibilizar esses indicadores, não para flexibilizar, dizendo que pode qualquer coisa, ao contrário, para que você chegue mais perto da ponta e que tenha um maior impacto, né? Então, para isso, uma outra coisa, aí eu entro um pouco no que a Adriana falou da empatia, eu acho que é fundamental, né? O Black citou no começo também, eu não vi essa fala da Jaqueline, né? Recurso é fundamental, não é que não é. É muito importante, talvez o mais importante, mas tem que vir junto com outro olhar, né? É um olhar de igualdade, é um olhar de reconhecimento da importância do outro, é um olhar de menos hierarquia, e aqui eu acho que a gente está muito longe disso, mas vamos caminhando, sabe? Eu acho que a gente está muito longe, mas é muito importante que a filantropia olhe quem está na ponta, acho que a pandemia mostrou isso, e consiga enxergar essas organizações com uma maior igualdade, consiga aprender, ter a humildade de aprender. Acho que a gente tem que aprender muito, né? Muito ainda. Nós todos aqui, lendo autores africanos, a história do movimento negro no Brasil, a parte de artes, cultura, acho que tem um mundo para a gente olhar, aprender, ter mais humildade, entender, né, a importância dessas contribuições todas na nossa história, na gente, no dia de hoje. Então, enfim, acho que são muitas coisas, vou parando por aqui. Não, perfeito, né? Eu queria, assim, antes de passar para o Átila,
eu queria trazer, aí depois a gente pode fazer mais uma rodada com vocês, se for o caso. Chegou meio que um complemento de pergunta aqui de alguém que está ouvindo a gente nos Estados Unidos. Infelizmente, não posso mencionar o nome da pessoa porque não veio junto com a pergunta. Mas alguém perguntou, questionando sobre esse lance, né? Que a gente menciona de que nem sempre são os ricos que doam mais individualmente. A pessoa traz uma questão em torno de uma existe nos Estados Unidos o que eles chamam de círculo de doações. E aí a pergunta que traz é se vocês conhecem alguma experiência parecida com essa aqui no Brasil. Eu imagino que devem ser redes de doações, alguma coisa nesse sentido, talvez muito parecido com o que a Inês faz com Confluentes, não sei. Mas aí vou passar para o Átila, e caso vocês queiram complementar alguma coisa nesse sentido, se conhecem alguma experiência, esse tipo de coisa, aí a gente volta para quem já respondeu. Átila? Muito interessante. Obrigado, Black. Muito interessante essa pergunta, porque eu acho que ela retoma um pouco o que a Selma falou na apresentação dela. As redes de doações, ou círculos de doações, eles existem desde do Brasil, do período colonial, sobretudo desde o século XVIII, XIX. E os protagonistas dessas redes de doações eram escravos, ex-escravos, pessoas libertas e brancos pobres, em grande maioria. E começaram, talvez, as pioneiras foram aquelas que se reuniram para comprar a liberdade, para trabalhar no marco do escravismo, para comprar cartas de alforria de outros escravos e atuar nessa esfera. Então, assim, isso para olhar lá atrás, né? Ao longo do processo do período mais recente de democratização, os últimos 30, 40 anos, talvez o maior exemplo em que uma rede de círculo de doações foi mobilizado para uma ação de combate à exclusão, de combate à fome, etc., foi a ação da cidadania contra a fome pela vida, a famosa campanha da fome do Betinho, liderada por Betinho Herpes de Souza, lá na década de 90, que conseguiu mobilizar mais de 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Mais de 300 mil comitês de indivíduos em combate à fome. Foi quem colocou a fome na agenda pública. Assim, a nossa memória, infelizmente, é curtíssima, é curta demais, né? Mas vamos lembrar que na transição pós-impeachment do Collor, né, quando o Itamar, que era o vice, assume o governo e cria o Conselho de Segurança Alimentar, é nesse marco que a campanha da fome é lançada como uma tarefa da cidadania. Então, o que ocorreu aí de muito importante foi que essa diversidade de círculos de doações que continuam a existir, já existia naquela altura, ela foi trazida para a chave da cidadania, né? E talvez esse seja o segredo e a lição para a filantropia, né? A filantropia tem que aprender dessas experiências para se colocar na chave da cidadania, né? A filantropia privada, o grande doador, a pessoa que tem recursos, precisa se ver como parte, tem que escolher o seu lado, como parte de um processo de fortalecimento da esfera pública democrática, né? É disso que se trata quando você se coloca, né, nesse marco. E trazer a agenda da igualdade e trazer a agenda de justiça racial para o centro dessa conversa significa estarmos dispostas a enfrentar a agenda do poder, de disputa por poder. E é por isso, e a Neca falou muito bem, eu não vou insistir nisso, mas é por isso que a gente encontra tanta resistência. Porque os últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, passando por várias mudanças com todos os seus problemas, ele colocou em questão o poder e o privilégio. Então, não é por acaso que talvez o momento em que isso se revelou de maneira mais crua, né? Mais crua foi durante a discussão das cotas, né? Foi muito impressionante como, naquele momento, né, a elite branca privilegiada foi rapidamente se reuniu em torno dos interesses de proteção dos seus privilégios e reagiu violentamente contra as cotas, né? Felizmente, a história já se mostrou, né, o quanto foi importante a experiência das cotas para diversificar um pouquinho,
né, o universo universitário brasileiro e, com consequência, a formação de inúmeros profissionais. Acho que isso foi uma coisa que você não coloca de volta no armário, né? Por isso que, nesse momento, e aí, para concluir, eu acho que é fundamental manter esse compromisso com a mudança das estruturas de poder, com clareza sobre o seu privilégio e buscar, né, através da nossa doação e do financiamento, influir nesses círculos de mudança, né, que, para mim, hoje é claramente fortalecimento de protagonismo negro, né, o que não quer dizer financiar apenas organizações negras, mas prioritariamente, sim. Nesse momento, eu diria que é muito importante, em particular mulheres, em particular populações LGBTI, populações quilombolas, indígenas, enfim. Tem toda uma discussão sobre quem são esses portadores da mudança que a gente pode fazer, mas se dispor a participar desse esforço hoje para a filantropia é se dispor a reconhecer o seu lugar na construção de uma cidadania plena, né, de uma cidadania marcada pela igualdade e democrática. Perfeito, obrigado. Gilberto? Eu estou quase chamando de Giba no automático. É Giba, tá? Porque Gilberto é muito, então, tá. Gilberto é muito grande. Desculpa, eu estou habituado com o Giba na cabeça. Gente. Toda vez que você fala Gilberto, eu estou procurando assim, cadê? Eu também fico, eu vou ser super rápido aqui, até porque eu acho que tem outras pessoas que estão querendo também contribuir. Assim, acho que tudo que foi falado aqui passa por uma questão que foi trazida pela Adriana logo no início. E aí eu vou usar o meu lugar aqui de fala com a minha experiência, tá? Eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nasci e criado. Minha família até hoje mora ali, Vigário Geral, Jardim América, Duque de Caxias. Para quem é carioca conhece, é uma comunidade lá no Rio de Janeiro. É muito importante que os braços de filantropia, os institutos, as empresas, e quando a NECA traz a questão das filantropias empresariais, estarem próximas às comunidades para entender exatamente o que cada comunidade precisa. Tudo isso que foi falado passa pela famosa empatia que a Adri falou, que é você estar próximo a quem precisa daqueles recursos. Eu tenho visto com muito carinho as várias iniciativas que surgem nas comunidades e que ganham corpo, né? O Edu é só uma delas. Nós temos, Paraisópolis tem um trabalho magnífico que já vem sendo feito há um tempo. Tem no Rio de Janeiro, né, lá na comunidade de Vigário Geral, Jardim América, Duque de Caxias, um trabalho que vem sendo feito. Então, esses trabalhos surgem nas comunidades e eles ganham corpo, e é na hora que a filantropia, que o empresariado se junta e consegue dar uma acelerada nessas questões, consegue trazer robustez, consegue trazer mais recursos sobre isso. Então, quando eu estava aqui tendo, né, eu tô que nem você, Black, eu estou tendo aula hoje aqui, né, então, enfim, eu estou aqui aprendendo mais do que qualquer outra pessoa. Acho que essa oportunidade que a gente está vivendo agora, de ter essa mudança na nossa sociedade, quando eu estava ouvindo falar sobre os círculos de doação lá fora, eu passei 3 semanas trabalhando no The Bronx, uma das maiores comunidades negras e latino-americanas em Nova York. E lá isso hoje está muito arraigado, está muito fortalecido. Até porque lá tem as Black Chambers of Commerce, tem os empreendedores negros, tem banqueiros negros, tem empresários negros, tem industriais negros. Então, hoje, eles já têm uma sociedade negra muito mais fortalecida do ponto de vista econômico, coisa que aqui nós estamos caminhando para. Ainda não chegamos lá. Então, dado que ainda estamos caminhando para essa situação, diferente do que tem lá fora, é muito importante que os doadores e que os empreendedores e que os empresários e que os financiadores não negros estejam mais próximos da comunidade negra para entender exatamente aonde precisa, né? O Átila falou uma coisa super importante. Apoio ao empreendedorismo negro. Temos aqui a Adri, que pode falar horas e horas sobre esse assunto. Super importante, entendeu? Principalmente a mulher negra empreendedora. Então, acho que o tema que eu queria deixar reforçado aqui é, quanto mais essa proximidade existir, mais eficaz será esse investimento, porque é exatamente o que aquela comunidade precisa. O Black, posso subverter aqui, só fazer um comentário? É porque eu acho que quando a gente fala de círculo de doação, eu acho que tem também o espaço da ponte e da aprendizagem, né? De você aprender a doar junto, de você
coletivamente poder se aproximar de um tema. E acho que isso que a Adriana fala, um pouco da empatia, de você poder se colocar num outro lugar, ou de você mudar a lógica da hierarquia, também, acho que isso não é tão frequente no Brasil, mas acho que isso também pode ser algo que se faz num círculo de doação, né? Assim, ontem a gente fez uma visita, o Confluentes fez uma visita virtual ao Papo Reto, que é uma das organizações que recebe recursos, né, das pessoas que são confluentes e que doam. E foi muito interessante porque era uma visita para ver a organização e para ver o que eles tinham feito com o recurso doado. Assim, para mim foi um super aprendizado ver como um recurso, e o recurso já era livre, um recurso que foi usado sobretudo para ações emergenciais durante a pandemia, produziu cidadania, produziu movimento na comunidade, organização, e fez enfim, fortaleceu aquele lugar e aquelas pessoas que estavam lá, enfim, ações super interessantes que eu não vou contar aqui, mas eu acho que o círculo, acho que a gente vê assim, essa coisa de doações que como o Átila falou, a campanha da fome, que você põe um tema na agenda, mas também você pode ter espaços menores de aprendizagem, onde você vai entendendo melhor o que fazer e como é que o recurso pode produzir mais desenvolvimento na ponta, né? E acho que isso não é tão frequente no Brasil, mas poderia ser. Desculpa, eu também vou pegar não, o gancho. Só pegar o gancho da Inês e dizer uma coisa importante, assim, que quando fala de círculo doação, a gente vê, né, imagina coisas mais estruturadas. Aí o Átila, quando recupera a fala da Selma falando da Irmandade, né, como as pioneiras nesse processo de doação, eu queria destacar também iniciativas lideradas por pessoas jovens, periféricas, que têm feito muita coisa e que não tem métodos, não tem uma estruturação, não tem mídia, não tem nada que coloque luz da forma como está sendo feito, mas tem um sistema sendo feito. Então, no contexto da pandemia, a iniciativa de pagar boleto, artistas negros se unindo para colocar obras, leiloar essas obras e repassar para outros artistas negros. No campo da economia criativa, muita coisa foi feita de bandas que se uniram para pagar técnicos que não conseguiram passar pela transição da transformação digital para novas profissões. Então, acho que a gente também poderia ressignificar esses círculos de doação no Brasil, não com a lupa que a gente está acostumada a olhar, também de coisas que vêm de fora, mas quais são os sistemas que de forma muito criativa vêm sendo desenvolvidas no Brasil, mas que não tem a projeção midiática, sabe? Porque também tem uma cilada do midiático que eu acho que é uma cilada ruim para a filantropia, que eu dou para quem está na TV, sabe? Eu dou para quem tem a imagem mais maximizada. E aí eu vejo também uma concentração sempre nos grandes nomes, né? Esse ano eu sofri muito com muitas pessoas que a gente passava nas empresas e mas eu já doei para tal instituição. Aí na outra empresa, mas eu já doei para tal instituição. E era a mesma instituição. Só que a gente está falando de uma questão de impacto social, desenvolvimento social, usando a mesma lógica do capital, que é a da concentração. Então, eu escolho alguns players e eu acho que só eles vão conseguir fazer. E assim, esses players não vão dar conta de toda a complexidade, porque são muitas as causas que precisam ser investidas. É um ponto que eu gostaria de trazer para reflexão, a concentração da concentração dentro do campo social e o que é pior, muitas figuras masculinas. Onde estão as mulheres? E aí, não só as mulheres, mas as mulheres, né, fazendo a intersecção de raça e gênero. Quero problematizar, trazer crítica, porque também a gente precisa trazer criticidade para dentro do campo da filantropia, porque eu até debati isso com a Selma e com o Giba, dentro dessa transformação que o Brasil está vivendo agora, da filantropia para o investimento social privado, para o ESG, que a pauta racial ela é uma pauta hoje. Eu gostaria muito que as empresas pudessem olhar a questão racial, não numa forma tipo perfumaria, sabe, superficial, mas com aprofundamento, com toda a complexidade que é. Porque muitas vezes também tem rolado recursos, mas para organizações não negras que entendem dos códigos, que têm as suas organizações estruturadas, que têm certidões, que passa pelo compliance. Agora, as organizações negras que historicamente não receberam recurso de forma
para fortalecimento institucional, que não conseguiram estruturar equipes, que não conseguiram ter suas certidões, elas ficam apartadas e aí são acionadas só para execução. Então, fica aqui reflexões assim de coisas que têm me inquietado o coração e que eu acho que, em alguma medida, o Brasil vai ter que fazer, colocar todo mundo para discutir o que a gente está falando de doação, de filantropia, de investimento social privado e ESG, nesse momento que a gente está vivendo de tanta complexidade de desigualdade. Desculpa. Neca. Não, imagina, Adriana. Neca, você queria falar alguma coisa? Eu vou só reforçar. Eu vi que você, sim. Desculpa, eu vou só reforçar a Adriana e a Inês aqui. Acho que, então, a gente volta de novo e eu tenho me feito muito essa questão e de me colocar como um papel pedagógico de escuta e de diálogo, sabe? Porque o que a Inês está falando, não precisamos citar nomes, acho que todo mundo já sabe, mas volta com a questão da concentração, né? E volta com o ponto que eu acho que é um olhar muito empresarial e a gente tem que encarar isso, quase que é do marketing, né? Então eu estou lá, mas também não é só do marketing, por isso que eu acho é uma discussão profunda, acho que aqui a gente não vai, mas é importante colocar, né? Bom, tudo bem, está apoiando questões negras, já é bom, também não acho que tem que, na minha opinião, né, desqualificar isso, mas a gente tem que avançar e entender tudo isso que você está falando, Adriana, sabe? Eu acho que é fundamental, mas a gente tem que ter, vamos dizer, esse olhar de diálogo, de fazer com que vamos dizer, as elites ou as grandes empresas também entendam esses diferentes posicionamentos, tá certo? E para isso eu acho que é uma coisa mais funda. Por que isso vai no apelo? Porque quase que não tira essas pessoas do lugar. Então, para tirar essas pessoas do lugar, é preciso muito diálogo, entender, e essas pessoas têm que desapegar dos seus privilégios. Então, acho que muitas dessas organizações que você cita não tiram as pessoas do lugar nem dos seus lugares de privilégio. Então, daí é importante, elas conseguem muito mais apoio. Mas tudo bem, eu não quero desqualificar isso também, eu acho que é um passo, mas a gente tem que ter esse diálogo e essa missão, quase que é uma missão pedagógica. Mas não é uma desqualificação, não, pelo contrário, eu acho que quem está fazendo muito bem, mas como a gente pode ampliar? Isso, é isso, Adriana, eu acho que é exatamente nesse... Bom, perfeito. Eu queria marcar aqui um lugar antes, porque a Adriana trouxe marcou um lugar, né, da coisa das redes, né, do networking, né, como que você... que é uma coisa que o Jailson, né, que é o nosso conselheiro na Fundação, fala muito do patrimonialismo institucional e tudo mais. A gente vem marcando várias posições e o Átila, né, marcou, né, esse lugar da Fundação de ter mais funcionários negros, né, investir mais em lideranças negras e tudo mais. E eu queria aqui pagar esse tributo ao GIF, né, porque eu não conheço a história do GIF, eu não sei como foram compostos todos os conselhos do GIF, mas acho que todo mundo está aqui é conselheiro do GIF, né? E a gente tem, acho que uma coisa que o Giba trouxe, até da ocupação desses lugares, é também marcar, né? Quando a galera acerta, a gente fala, acertaram. Eu queria parabenizar e agradecer ao GIF, porque é isso, né? Tendo um conselho, o Giba, o Átila e a Adriana Barbosa, não é bolinho, assim, vou usar essa expressão meio gíria, não é bolinho, porque é isso. Esses lugares também precisam estar garantidos. E acho que garante e desloca um pouco para esse lugar que a Neca falou, né? Essas cadeiras precisam girar, essas cadeiras precisam ser ocupadas, e o GIF, na minha opinião, marcou um golaço ao trazer os três ter os três, né, nesse conselho, porque passa um tremendo exemplo também para fora. E aí, dito isso, pago esse tributo, eu queria ir para a próxima pergunta, que é: a filantropia colaborativa é a maneira mais fácil de tomar... Desculpa, eu preciso só refazer a leitura para eu não ler errado. A filantropia colaborativa é a maneira mais fácil de tornar os investimentos que atendem às necessidades da população negra e indígena mais robustos? E em quais exemplos, né, devemos nos inspirar, né? E aqui, acho que quem faz essa pergunta é o pessoal, é a galera do Fundo Agbara, que é um fundo
para mulheres negras e indígenas aqui no Brasil. Então, queria colocar essa pergunta. A gente pode começar com você, Adriana? A gente inverte dessa vez? Sim, o Fundo Aguibara das Meninas de Campinas, maravilhosa a iniciativa delas, e venho acompanhando, e assim, o quanto é difícil captar por um recorte específico, mulheres e mulheres indígenas. Eu acho que a filantropia colaborativa é uma das formas, né? Não sei se é a maneira mais fácil, mas é uma das formas que eu vejo que tem avançado, mas pode ter outras formas, né? Não ser só a filantropia colaborativa. Ano passado a gente fez a experiência do É de Todos. A gente mobilizou recursos através de 6 organizações negras no Brasil. Então, foi Feira Preta, Vale do Dendê, Afrobusiness, Agência Solano Trindade e o Latinidades de Brasília, coalizão de organizações negras e periféricas, Favelas de BH, coalizão de organizações negras periféricas que tem suas redes de empreendedores que precisavam, que pediram socorro, né, para passar pelo contexto da pandemia, e a gente fez uma estratégia de ir para o mercado e fazer a mobilização de recursos também em forma de aliança. A gente mobilizou quase R$1.700.000, a própria JP Morgan foi um dos que aportou mais da metade do recurso, mas várias empresas se uniram para aportar recurso para essa coalizão, para que a gente pudesse apoiar empreendedores, a gente apoiou quase 700 empreendedores no Brasil todo. Então, teve um processo de colaboração, tanto de quem estava se articulando para poder apoiar, quanto das empresas que falaram, bom, eu não tenho tanto dinheiro, mas se eu me juntar, né, fazer um match funding aqui com outras, talvez seja possível. Eu acho que essa é uma tendência, um caminho, né, das alianças. Tenho visto mover agora que as empresas que têm se unido para a luta antirracista, tem muitas alianças dentro desse contexto corporativo para o campo do investimento social privado. Acho que é uma forma, mas não é a única. Agora, se a gente puder criar uma estratégia para isso e dar amplitude, acho que pode ser uma coisa muito, muito interessante, assim, né? Dentro do campo racial, quais são as empresas que estão olhando para fortalecimento institucional, por exemplo? Será que não dá para unir várias instituições que estão focadas? O próprio Benfeitoria, da iniciativa da Fundação Tid Setúbal, né? A plataforma Benfeitoria, o crowdfunding em frente, fez muita coisa, né? Uma união de empresas, juntando recursos para apoiar em muitos projetos. É uma tendência que vem ocorrendo no Brasil, mas não acho que é a única, mas se a gente puder desenvolver isso, criar um método para isso, pode ser bem interessante. Bom, Neca, eu acho que a Adriana já passou a bola para você, né? Ela mencionou o match funding em frente. Obrigada. Então, acho que o GIF trouxe uma publicação, né, o ano passado, sobre filantropia colaborativa. Acho que a pandemia proporcionou esse maior encontro entre as diferentes fundações, mas também essa colaboração, né, não só no nível horizontal entre fundações, mas entre fundações e organizações mais da base, né? E eu vejo, a Adriana citou a Benfeitoria, mas a gente criou também, eu falo a Fundação TID, mas outros também, né? Algumas alianças que eu acho que foram super importantes também, né? Durante a pandemia e que se perduraram. A gente está em uma aliança das questões urbanas, uma aliança de geração de renda. Então, com o Arimax, com o Manise, com outros, e o que faz essa aliança? Então, enfim, a gente tem várias parcerias na questão do foco, bem na questão de equidade racial também, mas essa aliança faz com que um projeto da Fundação TID seja apoiado por todos que estão na aliança, claro que em diferentes níveis de recurso, e um projeto que não é da Fundação TID, mas de alguém que está dentro dessa aliança, a Fundação TID também vai entrar. Então, isso eu acho que é uma forma de discutir outros projetos, de ampliar o escopo da atuação também. Então, não só se tem mais recurso, mais impacto, mas a aliança tem que discutir entre os parceiros todos para quais são os projetos que estão mesmo dentro dessa aliança e que todos vão estar apoiando.
Então, de novo, isso é potente para as questões da equidade racial. Eu acho que isso é muito potente, porque às vezes está na aliança uma organização, uma fundação, um instituto que não tem tanto esse foco, mas na discussão, por exemplo, nas nossas discussões, a gente sempre pauta isso. Então, todos os nossos, a Adriana sabe, todos os nossos projetos, essa pauta racial, ela tem que estar incluída, sabe? Então, a gente não quer participar de fóruns que não tem a questão dos negros representados, a questão de que isso, as questões das desigualdades raciais, têm que estar presentes. Óbvio, às vezes não é o foco principal, mas elas têm que estar presentes. Então, eu acho que, assim, de novo, quando eu estou falando papel pedagógico, é que eu sou educadora, mas é a gente dialogar e trazer juntos nossos parceiros para esse foco, trazer os nossos fornecedores, todos os nossos stakeholders para esse processo. Então, acho que isso potencializa muito toda a filantropia voltada com foco para a equidade racial, para o foco dos negros, né? Então, acho que o Fundo Baobá é o grande exemplo, mas tem outros fundos que estão aparecendo, a gente está com a plataforma Alas, enfim, tem o Ibirapitanga, eu acho que tem um movimento de uma filantropia colaborativa, e eu acho que isso é fundamental, direta e indiretamente, para a filantropia negra. Perfeito, Neca. Quer emendar essa, Átila? Vamos lá? Você está sem o áudio. Desculpe, esqueci de clicar aqui. Acho que a Adriana e Neca já trouxeram bastante bem essa questão. Eu acho que eu acrescentaria só o ponto que é reconhecer que isso é justamente aquilo que eu dizia antes, que é de trazer a filantropia para o marco da construção democrática, para o marco da cidadania. Quando você convida, passa a trazer para o seu universo de decisão outras vozes do seu próprio campo, mas também de fora, isso traz elementos de desconforto, né? que ajuda você a tensionar as suas escolhas. Então, isso vale tanto para diálogos intra-fundações, intra-instituições do campo da filantropia, mas, sobretudo, quando você traz para esses diálogos atores que estão em outros lugares, que vão colocar as perguntas mais difíceis, até porque são perguntas que, às vezes, a gente não enxerga, né? Uma coisa que a Fundação FOR já há muito tempo reforça muito e procura sempre apoiar, até porque o Brasil é complexo, o Brasil é muito grande, a diversidade é imensa, é identificar não só iniciativas colaborativas, mas também os chamados fundos intermediários, né, que possam ajudar os recursos a chegar em outros territórios, em outros universos. Então, é muito importante para a gente, já há algum tempo, apoiar uma variedade grande de fundos, tanto temáticos quanto mais amplos, como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo Baobá, o Fundo Elas, o Fundo DEMA na Amazônia, enfim, de toda uma valorização desses espaços que são importantes para chegar onde a Fundação sozinha certamente não chegaria. Nesse contexto que a gente está vivendo, a gente fez agora dois investimentos que eu acho que são muito importantes no marco da Covid. Um que foi a criação de um fundo global para a mulher negra, né, que é um fundo que levantou de início cerca de 15 milhões de dólares, né, para apoiar iniciativas específicas para mulheres negras. E no Brasil a gente está em processo de colocar de pé também um fundo para apoiar mulheres negras em contexto de violência mais amplo, não apenas violência doméstica, mas as violências que atingem seus territórios, seus filhos, suas comunidades. Então, são formas de você buscar a colaboração e o diálogo e o foco, né, que tem um impacto duradouro, né, porque ele permite, inclusive, que você traga a dimensão da resiliência, do fortalecimento institucional, do crescimento das capacidades, inclusive, de multiplicar parceiros e doadores para essas organizações que, em geral, estão muito solitárias. Gilberto? Obrigado, Black.
Aqui, assim, eu tenho falado muito sobre a filantropia colaborativa por conta do lançamento do Pacto de Equidade Racial. Nas conversas que eu tenho tido com os CEOs das empresas com relação ao pacto, a gente tem conversado muito sobre a questão de tentar ter mais entidades do movimento negro trabalhando em conjunto para este objetivo. Então, os CEOs falam, puta, Giba, vai vir alguém aqui falar comigo, aí depois vai vir você, depois vai vir não sei mais quem, aí vem uma sequência de pessoas. Conseguimos fazer algo em conjunto? E eu acho que sim, conseguimos. Eu acho que tem uma oportunidade, a Adri trouxe o exemplo da colisão é de todos, que para mim é maravilhoso, até porque eu acompanhei bem de perto. Assim. Quando a gente consegue organizar e colocar todo mundo numa coalizão, ter um veículo que, como o Átila falou, ajuda os recursos a chegar nesse país imenso, como foi o caso do Baobá. O Brasil é muito grande, gente. É muito difícil ter uma empresa que conhece o Brasil inteiro e todas as representantes das organizações do movimento negro que estão atuando em cada canto do nosso país. Cada região tem a sua nuance, cada região tem a sua característica. Então, eu olho isso como uma oportunidade muito importante e muito boa de conseguir com que a gente se una enquanto investimento social é privado, enquanto filantropia, e tenha uma conversa com as empresas em conjunto. E olha, a estratégia de médio e longo prazo é essa. Participam dessa estratégia essas organizações. E como é que a gente consegue ter os recursos das empresas direcionado também para essa questão? Porque não é só ter os institutos ou as fundações, etc. Mas eu tenho reforçado e tenho sido muito vocal com relação a isso aí. É muito importante que as empresas se sintam parte da solução. Que elas atuem junto com os braços de filantropia e junto com os institutos para tentar resolver o problema racial, porque resolver o problema racial no nosso país passa por investimento, e muito investimento, não se resolve de um dia para o outro. Então, na minha visão, é uma excelente oportunidade de colaborar entre vários players da nossa comunidade e, ao mesmo tempo, levar para as empresas isso de forma organizada. E, dentro do pacto, a gente está tentando construir um pouco disso. Como é que eu consigo aproveitar as iniciativas que já estão em andamento, como o Mover e como outras iniciativas, para tentar levar uma discussão em conjunto, tentar todo mundo agir em conjunto. Não, perfeito, Giba. Inês? Super contemplado, eu acho, na resposta sobre as questões da filantropia colaborativa. Eu acho que eu só voltaria aqui para o tema que abriu a conversa, que é a história da diversidade, né? Porque acho que esse modelo, ele é também uma maneira de você trazer mais diversidade para a busca de soluções, para a tomada de decisões, para o planejamento. Acho que a gente está falando um pouco disso. Para resolver um problema de desigualdade estrutural, a gente tem que mudar a maneira de desenhar soluções, de pensar soluções das lógicas de onde é que se toma e quem é que toma a decisão. E eu acho que a filantropia colaborativa, assim, facilita isso. Mas acho que a gente está falando um pouco assim, de diversidade no recebimento dos recursos, na tomada de decisão, nas diferentes formas de atuação. E acho que é disso, né? Acho que para a gente também enfrentar a desigualdade racial passa por repensar também os modelos de funcionamento que a gente tem feito até agora, né? E acho que a filantropia colaborativa é um caminho, e certamente não o único, mas é um que tem se mostrado interessante. Perfeito, Inês, muito obrigado. Eu preciso fazer uma correção aqui, galera. Essa pergunta, a pergunta que vocês acabaram de responder, quem fez, na verdade, foi o Gustavo, do Instituto CIA. Eu fiz confusão aqui nos nomes. Mas isso não impede vocês de irem dar uma olhada no trabalho das meninas do Fundo Aguibara, que é maravilhoso. E é uma tremenda iniciativa aí das meninas de Campinas, como a Adriana bem trouxe. A gente está indo bem para o final. Assim, daqui a pouco a gente vai ter uma enquete que vai rolar aqui, que eu tô habituando ainda com a ideia de como que vai rolar. Mas tem essa enquete que a gente vai fazer. Mas antes, tem essa pergunta que está aqui já embaixo, que é justamente sobre isso, né? Os princípios globais do Black Philanthropy Month
para a equidade no financiamento é financiar com lente na justiça social, né? Abordando as causas profundas da desigualdade. A pergunta é, resumidamente, quais são, assim, quais vocês acham que são as causas mais desafiadoras que precisam ser superadas agora, nesse momento? Vamos começar. Quem não começou ainda foi o Gilberto. Vamos por você, Gilberto. Vou ser rápido, tá? Até porque a gente tem pouco tempo. Na minha visão, uma das maiores causas é o racismo estrutural. É a forma como a nossa sociedade foi desenhada. Isso é um dos maiores fatores um dos maiores desafios para poder reverter a forma como como a desigualdade social e, enfim, a desigualdade racial está enraizada na nossa sociedade. Perfeito. Adriana? Eu gostaria de destacar 3. Educação, precisa se investir em educação, em empregabilidade e empreendedorismo. Eu acho que são as 3 causas que podem influenciar muito no processo de mobilidade social da população negra e reafirmar para que cada vez mais as instituições possam fazer investimento no fortalecimento institucional das organizações negras. Eu acho que isso hoje é estratégico, ele vai trazer mudanças sistêmicas para o Brasil, né? Fortalecer as organizações negras para que elas prosperem e para que elas consigam apoiar a ponta. Acho que é isso. Neca? Bom, a gente vai acrescentando, né? Então, eu vou colocar um ponto que eu acho que é muito estrutural também, que é a manutenção dos privilégios, o desconhecimento, né, desse olhar para uma sociedade com direitos para todos, né? Então, não vou me alongar aqui, mas isso eu acho que ainda é muito enraizado dentro do Brasil. E eu vou só tomar a palavra da Adriana, e eu e a Mari, lá da Fundação, a gente está discutindo que a gente acha muito importante no momento, então, esses pontos que a Adriana colocou, né? Geração de emprego, educação, empreendedorismo, que são fundamentais, então eu estou concordando com eles, mas o que eu acrescentaria é que a gente tem que construir uma fala no nosso entendimento, né, de que o empreendedorismo, ele vem por conta de que mudaram-se muitas relações de trabalho e o próprio trabalho em si, isso vai continuar mudando, mas que a gente tem que trazer isso alinhado com uma política de renda básica, sabe? Porque, assim, o empreendedorismo, ele será uma escolha a partir de que eu tenho uma renda básica mínima, universal, garantida, eu tenho esse direito, e aí mas eu não quero não fazer nada. O trabalho me insere dentro da sociedade, né? Então, eu posso empreender, mas, assim, como construir esta fala de alinhamento, de educação, geração de renda, empreendedorismo dentro do escopo da renda básica universal. Era isso. Inês? Acho que eu adicionaria a esses pontos todos o tema da representatividade. E aí eu estou falando de representatividade não só na política, né? Então, no topo da política, né? Assim, quem toma a decisão também no legislativo, mas no executivo. Acho que representatividade também nas instituições de justiça, então nas cúpulas do judiciário, nas cúpulas do Ministério Público, da Defensoria, nas cúpulas das empresas, porque eu acho que é um pouco a hora que você tiver mais diversidade nos espaços de tomada de decisão, mais representatividade, eu acho que a gente vai mudando a maneira como as instituições atuam e vai mudando a representação cultural mesmo, que eu acho que a gente tem um caminho gigante assim para sair de uma lógica, uma palavra forte assim, mas da subserviência, sabe? Que eu acho que domina muito as relações raciais no Brasil. E acho que mudar a lógica da representatividade pode mudar a nossa representação cultural e as nossas práticas também. Átila? Eu vou acrescentar esse mosaico
de agendas, três dimensões que eu acho centrais. Primeiro é a dimensão da violência e da segurança. As desigualdades e o racismo no Brasil, ele é duradouro porque tem por detrás uma rede de violências muito forte a mantê-los. O Brasil é muito violento. Então, a agenda da violência é uma agenda prioritária para você enfrentar a questão das desigualdades. Um outro componente, um outro ponto que eu queria trazer é você fortalecer o protagonismo, em particular de mulheres negras, né? Juventude negra de periferias e populações indígenas. Eu acho que se você for pensar hoje quais são os portadores de futuro, os portadores de mudança, se tivesse que falar em 3 atores, eu colocaria esses ao qual eu me referi. E, finalmente, não dá hoje para você pensar o futuro e a agenda de igualdade sem pensar o tema da mudança climática e da questão socioambiental. Eu acho que você precisa trazer isso para o campo mais amplo da conversa sobre em que mundo a gente pretende habitar. Né? Então, a questão da sustentabilidade da mudança climática é absolutamente central. Não, perfeito. Muito obrigado, Átila. Agora eu vou precisar fazer uma mágica aqui, que eu estou entendendo com a Luísa como que vai rolar. Na verdade, a gente vai ter agora uma enquete. Que, na verdade, a gente vai começar agora essa enquete, né? Que, na verdade, a enquete é uma forma de construir aí um plano de ação pela equidade racial no financiamento, né? E aí, nesse caso, incluindo a filantropia, organizações sem fins lucrativos e investidores sociais privados. Na enquete, galera, não tem resposta certa ou errada. O que a gente quer, na verdade, é só saber a opinião de vocês, para que aí a gente possa avançar. Eu estou falando a gente como se eu fosse do CHIF, né? Fosse trabalhar, mas estou aqui com vocês para que a gente possa avançar, então, nos 10 princípios pela equidade racial no financiamento, né? Que foram desenvolvidos no evento do ano passado. Além disso, vai ser compartilhado com vocês aí os 10 princípios no chat, e a ideia é ter, então, uma esperança que a gente tenha aí um forte plano de ação coletivo por trás. Sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários, eles podem ser feitos no próprio bate-papo, e você pode responder a enquete clicando em polling, que é o botão que está aí posicionado no painel direito, bem próximo do seu chat. As perguntas são, né, 1. Você considera que um estudo que identifique as melhores práticas de equidade racial no financiamento entre diferentes tipos de organizações de doadores e investidores motivaria o campo do financiamento a assinar o compromisso pela igualdade no financiamento negro e implementar os seus princípios? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2 é: você considera que um estudo que identifique as piores práticas de equidade racial no financiamento entre diferentes tipos de organizações e doadores e investidores motivaria o campo do financiamento a assinar o compromisso pela igualdade no financiamento negro e implementar seus princípios? A gente conta aí com a participação de vocês. Bom, é isso, gente. Pelo que eu entendi, daqui a pouco vai estourar aqui na nossa tela o resultado da enquete. Entre os painelistas, né, os debatedores, a unanimidade sim. Então, é um ótimo sinal. Eu queria aproveitar, assim, agradecer, a gente está encaminhando para o final mesmo.
Agradecer Neca, Átila, Adriana, Giba e Inês. Eu quero marcar mesmo essa posição, que para mim foi uma tremenda honra poder estar com vocês aqui nesse dia, né? Um dia que começa com a Jaqueline, passa pela Selma, e que agora aqui avança para esse grupo. Para mim é uma tremenda honra mesmo. E é isso. Obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima, eu digo até a próxima, porque a gente com certeza vai se encontrar aí nas próximas reuniões, trabalho e tudo mais. Então, é isso. Obrigado. Obrigado.